Voltamos agora com o professor Eduardo Brito, de Geografia. Boa noite, professora. Boa noite, Renata. Boa noite àqueles que nos assistem, os nossos vestibulandos e vestibulandas de todo o Brasil. Como é que foi a prova de Geografia? Foi fácil? Não, Renata, não foi uma prova fácil. Tínhamos ali 2, 3 questões fáceis, mas de uma forma geral uma prova de nível médio para difícil, com algumas questões um pouco complexas, nós vamos abordar daqui a pouco, mas de uma certa forma uma prova muito contemporânea, como nós gostamos de caracterizar juntamente com os professores. Teve bastante questão de ambiente, né, e com assuntos super atuais. O aluno muitas vezes ele confunde atualidades com temas atuais. A FUVEST ela trabalha muito bem a questão atual, ou seja, uma questão contemporânea, uma questão que trata muito bem daquilo que a gente está discutindo na agenda do dia, com conceitos básicos de geografia. Então ela é uma prova bastante conceitual, uma prova que ela dialoga nesses conceitos com os temas atuais, com a contemporaneidade, e isso exige do aluno uma capacidade de compreensão, de análise, e não só entender que um tema ele está isolado. Ele está conectado com outros temas, ele está conectado com aquilo que o aluno aprende no dia a dia, ele está conectado com o cronograma das aulas de geografia em si. Então, ele precisa ter essa capacidade conceitual e interpretativa. E o grande up que a FUVEST dá, e que aí o aluno considera ela uma prova um pouco mais difícil, é justamente em saber abordar esses assuntos e compreender como ele é aplicado. Essa contemporaneidade foi, no meu ver, o mote da prova de geografia da FUVEST desse 2018. Legal, vamos lá para o primeiro exemplo. É de contemporaneidade? Já? Isso, é um assunto que está na agenda do dia, é um assunto que tem dado o que falar nas discussões, que é a prova, na prova V, né, da FUVEST, exercício número 48, que falou acerca dos acordos climáticos, um discurso de Angela Merkel, criticando alguns posicionamentos, em especial criticando a postura daqueles que acreditam, os governantes, que o isolacionismo, o protecionismo, ele poderia levar o mundo a algum lugar. Ela fala de forma alguma. Esse é um grande erro dos governos que começarão a adotar esse tipo de medida. Muito pelo contrário, ela critica, ela diz que esse acordo climático, por exemplo, é algo irreversível e não negociável. E que os países, então, do mundo devem ter uma postura que vá além desse isolacionismo, desse protecionismo. E está sendo uma tendência também importante para o aluno ficar atento, que nas questões, não só de geografia, mas de uma forma geral, eu conversando com outros professores, essa questão 48 que ela traz 3 afirmativas para o aluno analisar, o tal do verdadeiro ou falso. Exatamente. Então, na primeira afirmativa verdadeira, ele fala que pode ser entendido, através do discurso de Angela Merkel, uma crítica que os Estados Unidos estabeleceu como meta, aquilo que foi assinado por Obama, mas que o Donald Trump rasgou. Ele revogou os acordos climáticos porque ele dizia que para os próximos anos os Estados Unidos poderiam perder até 3 bilhões de dólares do seu PIB. Ele não ia comprometer a sua economia em detrimento a acordos climáticos. Quem sabe renegociar essas metas, mas de uma forma geral essa era a postura dele. Então, essa justificativa econômica, ela foi amplamente criticada também por Merkel, que tem sido uma grande líder da União Europeia, tem apoiado, por exemplo, como aconteceu com Emmanuel Macron, na sua eleição na França contra Marine Le Pen, e isso já entra na afirmativa número 2. Ele diz o seguinte: trata-se de um elogio à recente postura, na afirmativa número 3. Faça uma crítica direta à França, que mesmo tendo sido a sede da COP21 de 2015, vem continuamente desobedecendo esse acordo? Jamais. Não só, primeiro porque a Angela Merkel não iria criticar a França, porque agora, principalmente com a eleição de Macron, ela se diz disposta a ajudar, inclusive financeiramente, a dispor de recursos para que a União Europeia consiga estabelecer uma base contínua. Então, essa terceira afirmativa está incorreta. E na segunda afirmativa, ela vai falar do Brexit. Então, ela está dizendo que a Angela Merkel está elogiando a postura de algumas autoridades do Reino Unido em relação ao Brexit. Jamais. A Alemanha e a Angela Merkel têm sido uma das baluartes entusiastas para manter essa União Europeia consolidada. Então isso é uma crítica, porque veja bem, se o Reino Unido está saindo da União Europeia e ela diz que isolacionismo e protecionismo é um erro, jamais poderia então essa afirmativa ser a correta. Por isso, somente a afirmativa 1, portanto, na questão 48, alternativa A. Uma questão muito bem feita, muito bem trabalhada, um texto muito bem escolhido
pelos Olha, a Júlia examinadores. Lopes disse que você falou dessa questão na última aula. Falamos dessa questão, falamos do Brexit, a gente diz uma coisa para eles que é muito importante em relação a Trump, que ele tinha lá o discurso dele, o America First, o não ao globalismo, sim ao americanismo. E a gente falou também dessa questão que envolve a COP21, os acordos climáticos, e o Trump tinha essa postura. E falamos até da Alemanha. A gente fala que a geografia trata desses temas, dessa agenda atual, né? E muito obrigado a Júlia por ter lembrado. Qual que é a próxima, professor? Muito bem. A próxima é uma questão que nós consideramos como uma questão de nível difícil, Renata. Nível difícil. Nível difícil por quê? Porque ela traz um conceito novo. A FUVEST adora, de vez em quando, tratar desses conceitos novos, mas olha só que interessante. Quando ela traz um assunto novo, ela define esse assunto para o aluno. Só que o aluno tem que saber aplicar esse assunto. Ele trata de um assunto chamado de circuito curto. O que é esse circuito curto? Nos últimos anos, e o Brasil também tem feito isso, ele aborda no texto, em relação ao SEASA, que agora está partindo, por exemplo, para a Suzano, onde ele quer diminuir a distância entre a área de produção e área de consumo. Isso envolve uma agricultura mais sustentável, isso envolve trabalhar com o pequeno produtor. O grande produtor, ele pensa em quê? Ele pensa em exportação, ele pensa em grande escala. O Brasil exporta soja para a China, o Brasil importa trigo, o Brasil exporta carne para mais de 150 países do mundo. Isso é o grande produtor. Mas e o pequeno produtor? Ele trabalha com uma escala mais local, no máximo, uma escala em nível regional, no máximo. Mas essa proposta que surge na Europa e que também está presente no Brasil, pretende ligar esse pequeno produtor com a sua área de consumo e aproximar. Nos Estados Unidos é muito comum isso. Nos Estados Unidos em muito Nova comum. York, eles fazem muita propaganda nos produtos que eles escrevem local no produto, que é para você Sim. saber que é local, para você comprar Porque orgânico e local. Isso é muito... Hoje nós temos um novo filão do chamado marketing verde, da agricultura verde, onde as pessoas elas estão deixando de olhar pelo preço do produto em si, mas pela sua qualidade, a sua origem. Você tem, por exemplo, os meus tios em Bragança Paulista produzem orgânicos e ele tem essa identificação de quem produz e entrega diretamente ao consumidor. Sim, próximo, né? Cria essa questão de fidelidade, cria essa questão de proximidade, cria essa questão de justamente você comer aquilo de onde você sabe onde está sendo produzido e a garantia daquela qualidade. Né? Hoje a agricultura orgânica, a sustentabilidade é mais um tema novo, contemporâneo, e a FUVEST aborda muito isso. Sim, de como você gasta o seu dinheiro, né? Ajudando as pessoas que estão próximas ali da sua cidade. Isso, exatamente. Questão, né? Eu sou do interior de São Paulo, e lá nós temos também os pequenos produtores, tem a feira livre, nós conhecemos os produtores, a sua origem, e muitas vezes a gente tem orgulho de falar da nossa cidade, ou de quem a gente compra, de quem a gente adquire um determinado produto. E isso é muito bacana, isso é muito legal, interessante. sim. E a FUVEST traz isso, olha só, Renata. O circuito curto é isso aí. O circuito curto é isso, essa proximidade entre consumo e produção. E a nossa bendita FUVEST vem mais uma vez com as afirmativas 1, 2 e 3 nessa questão de nível difícil. Na primeira afirmativa ele diz que a proximidade entre a área de produção agrícola e de consumo pode contribuir para a redução de CO2. Por quê? Você diminui deslocamento, você diminui fluxo de transporte, você utiliza menos combustíveis fósseis, você tem uma diminuição menor de áreas agrícolas de grande porte que vai provocar desmatamento, queimadas, enfim. Então, de fato, essa afirmativa está correta. Depois ele traz a segunda afirmativa dizendo que o objetivo fundamental do circuito curto é a ampliação da lucratividade das grandes indústrias alimentícias. Não, jamais. Não, né? Não tem nada de grande indústria. Perfeito, é você garantir a agricultura familiar, orgânica, local, como você acabou de dizer. Na afirmativa número 3, com o circuito curto são geradas novas relações sociais, pelas quais se pode atingir o preço justo da mercadoria, tanto para o consumidor como também para o produtor. Então, quer dizer, uma questão linda, uma questão muito bem trabalhada. É difícil? Por Ela quê? é difícil, Pelo conceito sabe por quê? novo? Pelo conceito novo. Às vezes o aluno, ele está durante a prova, Renata, e ele observa um conceito, ele fala, nossa, eu não vi isso em aula, eu não sei. Então, ele tem que ter essa capacidade interpretativa, de saber trabalhar, de saber aplicar. Olha, ele traz... Além da questão agrícola, ele traz a relação de logística, da questão ambiental, da questão da lucratividade, o capitalismo, enfim. Então, são muitos conceitos aplicados numa questão. Mas dá para raciocinar em cima, interpretar isso. Se ele tiver a noção clara das aulas de geografia, dos conceitos e saber aplicá-lo, ele resolve.
Mas num primeiro momento você tem um texto relativamente de médio porte, ele tem que saber fazer essa leitura, ele tem que entender como que esse conceito está sendo aplicado, então ele encontra-se uma certa dificuldade, tá? Porque a gente explicando aqui às vezes parece fácil. Porque você já me explicou antes, né, Deolanda? Já sabia do que se tratava, né? Exatamente. Então a gente vai explicando, vai desenrolando, o aluno entende. Mas lá no bendito momento da FUVEST, imagine, né? 90 questões, a pressão, um ano inteiro de estudo, fazer essas correlações, é difícil. Às vezes a gente está resolvendo uma questão, eles falam, professor, mas essa é fácil. Eu falo, é fácil aqui em sala de aula, a gente explicando. Porque eu estou falando para vocês a técnica, para vocês utilizarem. Mas aplica essa técnica, lá o grifa, presta atenção no mapa, numa tabela, num gráfico, né? Mas chega na hora da prova, depois eles falam, poxa, professor, errei aquela e bem que o senhor falou que, enfim. Então por isso que ela se torna complexa. Ok? Qual que é a próxima? A próxima, questão 51, um mapinha que vai tratar das massas de ar que atuam no território brasileiro. Questão nível fácil, fácil. Isso aqui a gente mostra essas massas de ar para o aluno, e uma das massas de ar que a gente mais comenta com o aluno é a bendita MPA, que é a massa polar atlântica, que é representada pela letra Y, né? Então, para o aluno, primeiro, como é que ele poderia resolver essa questão, Renata? Identificando as massas de ar. Então, identificando e até dando uma caracterização para elas. Por exemplo, a W é a MEC, a massa equatorial continental. Ela é quente e úmida, mesmo sendo continental, porque você tem uma densa rede hídrica, uma densa vegetação, então ela tem uma grande circulação de massas de ar, ou melhor, de ventos úmidos e áreas úmidas nessa região. A X é a massa equatorial atlântica, equatorial ela é quente, atlântica ela é úmida. A Z é a massa tropical continental, tropical quente, continental seca. A V é a massa tropical atlântica, quente e úmida. E a bendita YMPA, que é a massa polar atlântica, polar fria, atlântica, úmida. E aí você vem resolvendo como. Então ele diz aí que o Brasil, essa atuação das massas de ar, ele quer saber sobre essas características que é correto afirmar. Ele diz na A que a W representa a massa equatorial atlântica. E ele diz que essa massa equatorial atlântica é quente e úmida. Não, né? A W é a massa equatorial continental. Na B ele vai dizer a Y, que é a massa polar atlântica, que se desloca a partir do sul em direção ao norte do território brasileiro e tem como característica a presença de ar frio, podendo atingir inclusive o centro-oeste no inverno e provoca um fenômeno que a gente chama de friagem. Chega até a Amazônia é quente, mas de repente a temperatura cai abruptamente, porque essa MPA avança. Ela pega os corredores das planícies em direção à planície do Paraguai, à planície do sul do país e vai até a região da Amazônia. É um corredor que ela atua e ela provoca essa friagem, não é? E aí depois ele continua, na Z indicando que a Z é uma massa tropical continental, só que ela diz que ela é quente e úmida. Não, ela é quente e seca. Na D ele vai dizer que a X é a massa equatorial continental. Não, é a massa equatorial atlântica. E na V, alternativa E, ele diz que nós temos a massa temperada atlântica. No Brasil nem clima temperado nós temos. Então, quer dizer, uma questão facílima para o aluno, ele mataria tranquilamente com a alternativa B na 51 da prova V. Obrigada, professor, mais uma vez. Eu que agradeço, Renata, agradeço a todos que nos acompanharam até agora. E a gente volta já com a prova de História, a última da FUVEST 2018.